Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Renato de Almeida, eu sou aluno do curso de graduação de Superior de Direito. Como vocês já sabem, a professora é a Pavlova, orientadora, e o tema do TCC é a responsabilidade civil das instituições bancárias em golpes sofridos pelos clientes. O objetivo geral do trabalho é analisar a responsabilidade civil das instituições bancárias da ocorrência dos golpes bancários, se há ou não a responsabilidade civil em relação aos golpes sofridos por seus clientes. O objetivo específico foi conceituar as instituições bancárias, conceituar as instituições de pagamento, que elas fazem parte da cadeia de serviço, explicar e analisar os golpes e a responsabilidade civil. Então, o que eu fiz? Eu analisei o golpe da falsa central de atendimento, o golpe do motoboy, o golpe do falso leilão, o golpe do WhatsApp, o golpe da troca de cartão, do link falso, do falso boleto e do vírus Pix. Teriam outros golpes para mim poder abordar dentro desse trabalho, porém ele ia se afastar do objetivo geral dele, que seria o golpe da teleentrega, seria o golpe do bilhete premiado, que envolve também as instituições bancárias, mas não ficaria muito distante do que eu tinha pensado. Dentro desse trabalho eu abordei, dentro dos objetivos específicos, o conceito da responsabilidade civil, ou seja, as espécies, a responsabilidade civil contratual, extracontratual, a responsabilidade civil objetiva, subjetiva. Abordei a teoria do risco, o dano patrimonial e o extrapatrimonial, o ônus da prova, de quem seria o ônus da prova ou o que promover de prova, excludentes de responsabilidade, que é uma coisa muito importante. Dentro dos julgados eu entendi que o excludente de responsabilidade é algo bem importante para o julgado dos desembargadores, dos relatores, que é o fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente e o caso fortuito externo. Analisei também a relação contratual e a relação de consumo, analisei a responsabilidade civil da relação de consumo, verifiquei a incidência do CDC e a responsabilidade civil das instituições bancárias, e aqui vem uma coisa muito importante, que seria a responsabilidade civil objetiva, né, quando se verificada a incidência. Verificar a incidência da responsabilidade civil das instituições de pagamento, que é o cartão de crédito e as credenciadoras do cartão. Cavalieri dizia que não faziam parte da cadeia de consumo, porém, o entendimento dos tribunais é que sim, elas fazem parte da cadeia de consumo. Cavalieri dizia que era uma relação contratual com os bancos e o entendimento dos julgadores é diverso deste. Senti a necessidade de ampliar os objetivos gerais dele para falar um pouquinho sobre a engenharia social, sobre os dados sensíveis, a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais e a Lei do Sigilo Bancário. Fui um pouquinho mais além, né? Fui dentro dos dados pessoais, as redes sociais, o mercado ilícito de informações, de onde advêm essas informações, que é praticamente a matéria-prima dos golpes, né, que é a informação. Fiz uma breve análise de Open Bank ou Open Finance, que quer dizer que os bancos vão poder compartilhar informações dos clientes, e isso vai abrir uma rotatividade de informações um pouco maior. Dados pessoais e aberturas de contas de depósito. E aí, na apresentação e análise dos resultados, eu resolvi entrar um pouquinho mais a fundo dentro do voto dos relatores. Eu queria saber o que os relatores estavam pensando. Eu não queria só trazer a ementa para este trabalho, eu queria saber o que eles pensavam em cada caso. Como é muito extenso, eu fiz um compilado. Tá? Então, na apresentação e análise dos resultados, a responsabilidade civil objetiva dos bancos, ela vai se dar na falha da prestação de serviço, nas transações atípicas que não foram mensuradas pelo banco, a antecedência de correção dessas transações atípicas ou do trancamento dessas transações atípicas, o não bloqueio das contas após a comunicação oficial às instituições bancárias, que isso é muito importante. Toda vez que houver uma comunicação oficial, tem que haver o trancamento das contas. Se por um acaso não houve o trancamento das contas, o funcionário falhou, fortuito interno,
responsabilidade objetiva no caso concreto. A análise dos casos concretos, então, entra-se o fortuito interno, o fortuito externo, a culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente e o rompimento do nexo causal. Isso aqui, dentro dos casos que eu analisei, ele acaba sendo muito importante para determinar a responsabilidade civil da instituição bancária ou não, certo? E como a vítima sempre teve culpa concorrente, vai haver inexigibilidade do dano moral. O dano moral ele só vai se dar no momento em que houver um sofrimento específico ou houver um não trancamento da conta após a comunicação oficial. Então, o que acontece? Comunicou oficialmente, bloqueia a conta. Não bloqueou a conta, não bloqueou e continuou perfectibilizando o golpe, né? Aí vai haver o dano moral, certo? Ou um sofrimento muito elevado por parte da vítima. Porém, ele vai ter que provar isso, ele vai ter que trazer provas de que houve o sofrimento. Né? O dano in re ipsa, até eu acabei falando no início do trabalho, do dano in re ipsa, segundo os doutrinadores, é quando há uma inscrição indevida no SPC, no Serasa, há uma devolução de um cheque sem fundos, né? E uma coisa muito interessante que nesse trabalho vocês podem ver que eu não abordo o cheque sem fundo. Eu passo lá na parte de cima, eu passo um pouquinho sobre o cheque, que é uma coisa que está em desuso e com o advento da internet, da tecnologia, isso acaba trazendo outros tipos de golpe, outras variantes. A inversão do ônus da prova não ser absoluta é uma coisa que me deixou bem, como é que eu vou dizer assim, bem surpreso, né? Porque a prova difícil de produzir ou impossível, a prova diabólica, ela não vai dar a inversão da prova. Não pode se dar a inversão da prova. E eu vi um julgado, até ia trazer para o trabalho, mas era de Minas Gerais. E como eu resolvi analisar só Rio Grande do Sul, eu não trouxe ele para o trabalho. Lá em Minas Gerais houve uma divisão, né, num julgado, dizendo que sim, que o banco era responsável, né, porque ele não produziu uma prova de vazamento de dados. Ou seja, o banco teria que produzir que não vazou os dados da instituição. Uma coisa assim, a meu ver, absurda. Mas a legitimidade passiva dos bancos recebedores também é outra coisa bem interessante, que eu tinha já levantado isso em sala de aula, porque o banco recebedor ele tem critérios para abertura de conta, como os bancos normais. Os bancos digitais também têm esses critérios, só que existe uma lacuna na legislação, dizendo que eles podem abrir e fechar as contas através de meios digitais. Só que não existe uma legislação específica para as fintechs que digam assim para eles: olha, vocês têm que fazer uma validação desses documentos. Os documentos não estão validados de forma correta. O que eles usam? Uma selfie com a carteira de identidade, muitas vezes ela bem borrada, não é nítida, não se vê o que está dentro do documento, não se tem a veracidade do documento. Então, falta alguns critérios ali. A responsabilidade pela abertura dessas contas digitais sem critérios foi uma análise de um dos julgados ali e uma preocupação dos tribunais pela parte social, né? Que isso gera uma crise social. Legitimidade passiva e solidária das bandeiras de cartão e das instituições credenciadoras. Como eu falei antes, Cavalieri achava que as bandeiras dos cartões e as instituições credenciadoras não fariam parte dessa cadeia de consumo. Já os legisladores, os julgadores, eles dizem que sim, ela faz parte porque ela está ligada dentro da cadeia de consumo. Nas minhas considerações finais, então, eu fiz que o que me chamou bastante atenção foi o entendimento diverso das câmaras e dos desembargadores. Eles entendem a aplicação da súmula 479, ela é bem diversa, eles aplicam ela de forma diversa. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o local da prática do golpe, né? Porque normalmente a troca do cartão se dá dentro do estabelecimento bancário, se dá na sala de autoatendimento.
E o dever de vigilância, ele fica meio que pautado dentro da súmula 479. Nos recursos repetidos que ensejaram a 479, falava do local do crime, né, o local do acontecimento, ele falava também da incidência do CDC e outras demandas pequenas ali que ensejaram a súmula 479. Então há um entendimento bem diverso quanto à aplicação da súmula 479. Preocupação com a facilidade de abertura de contas digitais é outra coisa que me chamou bastante atenção. Mesmo eles, os julgadores sendo os fiscais da lei, eles têm uma preocupação com essa abertura não criteriosa da abertura dessas contas correntes. Então, o que eles dizem? Que se penalizar as instituições com isso, vai acabar forçando eles a ter um critério maior. A atuação dos advogados na construção do processo foi outro ponto que eu achei muito importante, porque em alguns julgados eu vi que o advogado falou uma coisa e aí chegou na audiência, a vítima disse, não, eu entreguei a senha do cartão. Né? Então, quer dizer, contradisse aquilo, então a construção do caso concreto é muito importante. A responsabilidade objetiva dos bancos, né, em relação aos golpes e sobre a falha no serviço foi uma coisa também bastante incisiva, né, a responsabilidade civil objetiva. A análise pontual dos casos concretos. E por fim, essas são as minhas considerações e apresentação do meu trabalho. Muito obrigado.